Eu sou o professor Alcides e hoje eu vou falar com vocês sobre vetores. Vetor é um assunto muito importante dentro da física, uma vez que ele vai tratar e cuidar de grandezas vetoriais. São grandezas especiais que a gente precisa conhecer para poder entender vários problemas que aparecerão para vocês ao longo do curso de vocês. Beleza? Então vamos lá. Vetor. Primeiro, eu quero definir com vocês o que são grandezas escalares e depois vetoriais. Vamos entender assim, grandeza escalar é toda e qualquer grandeza que basta falar o valor numérico e a unidade e todo mundo sabe o que está acontecendo, tá? Por exemplo, massa. Se eu falar que eu tenho 115 quilos, você já entendeu que eu sou gordinho, tá ótimo, perfeito, não preciso falar mais nada, beleza? Tempo também é uma grandeza escalar. 2 horas, 1 hora, olha, eu vou aí daqui 2 horas. Está definido o tempo, isso é uma grandeza escalar, não preciso falar mais nada. Comprimento, a altura de uma mesa, 90 centímetros, comprimento ou altura de uma porta, 2,10 metros, e eu não preciso falar mais nada. Já está definido e você entendeu tudo o que precisava. Temperatura, hoje ainda está meio quente, hoje ainda está calor e a temperatura está 32 graus Celsius. Pronto, está definido, você não precisa saber de mais nada além do valor numérico e da unidade. E assim é também com o volume, com a densidade, com pressão, com trabalho e outras grandezas físicas. Já as grandezas vetoriais, estas não. Essas precisam, além do valor numérico, de uma orientação espacial, que é a tal da direção e do sentido. Ah, fulano vai deslocar aquele objeto 4 metros. Para que lado? Para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda? Então eu preciso de algumas informações a mais para eu poder garantir qual é o resultado final desse deslocamento. Exemplos de grandezas vetoriais: força, aceleração, deslocamento, campo gravitacional, velocidade, campo elétrico. Isto são exemplos de grandezas vetoriais. Tudo bem? Beleza. Mas e o vetor? Onde é que ele entra nisso tudo? O que vem a ser, afinal de contas, o tal do vetor? Bom, vetor, ele é um ente matemático e a gente utiliza ele para representar estas grandezas vetoriais. Nada mais é que um segmento de reta orientado. Você tem aqui uma reta suporte. A reta suporte indica para nós a direção do vetor. O comprimento do segmento de reta vai estar dizendo para a gente o módulo, o tamanho da grandeza vetorial. A seta lá em cima indica o sentido. Vamos supor que eu esteja falando de um vetor força, então eu vou dar nome para esse vetor, vetor força. Esse vetor tem um valor numérico, vamos supor que seja 28 newtons. Tudo bem? Vamos aprender como é que se representa isso de forma correta. Eu leio vetor F. Se eu sei que trata-se de uma força, eu leio vetor força. Módulo de F. Esse daqui, então, é o nosso módulo de F. Deixa eu pegar uma canetinha aqui, olha. Eu posso fazer esta representação ou esta daqui, que é mais simples. Simplesmente a letra sem aquela setazinha em cima. Tudo bem? Quando eu vou falar do valor numérico, eu escrevo F igual a 28 newtons. Estou falando do módulo, da intensidade, do valor numérico acompanhado da unidade. Agora, eu não posso escrever vetor força
igual a 28 newtons. Esta anotação está errada. Essa não pode acontecer. Tudo bem? Somar vetores. Bom, existem vários métodos de somar vetores. Um desses métodos é chamado método da poligonal. Como é que funciona? Vamos considerar aqui que eu tenha o vetor A, o vetor B, o vetor C e o vetor D. Falando assim no modo mais elegante, eu vou transladar o vetor de modo que a extremidade de um conhecida com a origem do outro. Uma linguagem mais simples, pontinha de um, bundinha do outro, beleza? E olha o que vai acontecer. Pontinha do A na bundinha do B, pontinha do B na bundinha do C, pontinha do C na bundinha do D. Da onde começa, aonde termina, esse vermelhinho representa a soma desses vetores. Tudo bem? Esta anotação que eu estou mostrando para vocês é a anotação vetorial. A expressão do jeito que ele está aqui, ela está falando de uma soma de vetores, beleza? Mas somar vetores é somar pedacinho de retas. E a soma é comutativa. O que quer dizer isso? Não interessa a ordem não importa. Vamos de novo? Vetor A, vetor B, vetor C, vetor D. Bundinha do D na pontinha do A, bundinha do C na pontinha do D, bundinha do B na pontinha do C, da onde começa, aonde termina. Temos exatamente o mesmo vetor resultante, ou vetor soma. Tudo bem? Então vamos nessa. Somar vetores nada mais é do que trabalhar com geometria. Estou somando pedacinhos de reta. Encontrar o resultado desta soma é encontrar um lado desta figura. E esse lado pode ser simplesmente somar dois valores, até eu ter que aplicar, por exemplo, a lei dos cossenos. Tudo bem? Vamos mais um pouquinho. Aplicar isso para que você possa entender. Olha esse exemplo aqui. Vamos considerar que uma pessoa pegou um avião e ela vai se deslocar 1.500 quilômetros para o norte. Chegou lá, desceu, montou, pegou outro avião e ela vai se deslocar 1.200 quilômetros para o oeste. Foi lá, pegou outro avião e ela vai se deslocar agora 600 quilômetros para o sul. Resultado de todos estes deslocamentos é o segmento de reta que vai do ponto de partida ao ponto de chegada. Se você prestou atenção, a gente está formando aqui uma figura. Dentro de um quadriculado como esse, é fácil de enxergar aqui um triângulo de lados 1.200 e 900. Para achar o tamanho desta figura, o tamanho deste lado, o comprimento deste lado, que seria determinar o módulo do vetor, nesse caso eu simplesmente aplico Pitágoras, beleza? O nosso vetor resultante ou o nosso deslocamento resultante seria a raiz quadrada de 900 quadrado mais 1.200 quadrado, que vai dar 1.500 quilômetros. Tudo bem? Mais um exemplo para a gente. Esse exercício eu tirei do vestibular da Mackenzie. A figura mostra 5 forças representadas por vetores de origem comum, dirigindo-se aos vértices de um hexágono regular. Sendo 10 newton o módulo da força Fc, a intensidade da resultante destas 5 forças é... Eu vou ter que somar estas 5 forças. Deixa eu pegar uma canetinha aqui e olha lá. O nosso vetor soma vai ser somar